Então, eu sempre vou ser extremamente apaixonada por ele. E independente, né, as voltas que a vida deu, os afastou, ele mora em outra cidade, a esposa dele não convive muito também. Mas é uma pessoa que, se ele estiver do outro lado do mundo, eu vou ir atrás dele, se ele precisar de mim. E o meu outro irmão, né, o mais novo, eu criei, né, a minha mãe teve ele quando eu tinha uns 13 anos, então ele foi criado junto com a minha filha. Oi, Anderson, tudo bem? Ele já foi criado junto com os meus filhos e ele é uma criatura maravilhosa, assim. E com ele eu tenho esse carinho de filho, né? Ele tem qualquer tipo de acesso à minha casa. Sabe, Renato? Qualquer tipo de acesso. Porque ele é como se fosse meu filho. E as coisas se intensificaram muito, né? Quando a minha mãe faleceu. Então, obrigada, Macmi. A minha mãe faleceu. E... Oi, Matheus, tudo bem? A minha mãe faleceu bem na época em que ele estava estudando pro vestibular de medicina, né? Que era um sonho muito grande dele, no qual a gente sempre apoiou muito, assim. Buenos dias, Royer, tudo bem? Obrigada, Adriano. A gente apoiou muito, né? E nessa mesma época minha mãe tava com câncer, então as coisas bagunçaram na cabeça dele. Ele tinha 17 anos, ele não sabia se queria isso mesmo, ele ficava muito pensativo sobre. Então eu decidi que eu iria cuidar dele e dela, né? Para que ele não tivesse esse contato tão direto. Por exemplo, quando ela foi hospitalizada, eu que fiquei. Não deixei ele ter essa interação, porque no fundo eu sabia que ela estava partindo, né? E não era um bom momento para ele ver esse tipo de coisa e influenciar na escolha dele, né? E eu te confesso que mesmo tendo sido algo muito cansativo na minha vida, eu cuidei dela meses, não me arrependo. Quem dera se por um descuido, né? Eu conseguisse fazer com que ela durasse eternamente. Pode abrir, Lolo. Puxa, amor. Mas enfim, não é, né? Como a gente quer. Acabou que ele estudou e conseguiu passar, né, para medicina, conseguiu realizar, né, esse grande sonho. Só um minutinho. Vai lá. Pega essa cobertinha cinza aí, ó. Ele conseguiu, né, realizar. Tudo bem, e por aí. Ele conseguiu realizar, Renato, esse grande sonho dele, que era, né, a faculdade de medicina. Enfim, as coisas tomaram uma proporção muito linda, assim. Ele foi um guri muito batalhador, sempre estudou em escola pública, mas ele venceu total, assim. E ele sabe que tem, nossa, meu total apoio. Quando a minha mãe partiu foi muito difícil pra todo mundo, né? Pra mim, pra toda a família, né? Porque minha mãe era bem nova. Minha mãe tinha só 53 anos. E é nova, né? Uma pessoa nova que tinha vontade de viver. Isso é o mais difícil, né, galera? Quando a pessoa tem vontade de viver. E a minha mãe falava muito sobre isso pra nós, sabe? Eu vou durar até os 100 anos e tal. E foi bem difícil pra nós, assim. Ainda é um assunto muito difícil pra mim. Até porque eu vi ela muito mal, né? Matheus, tô tranquila, hoje tô tranquila. Estudar para algumas provas da faculdade, mas tô tranquila. Enfim, né? São coisas que acontecem na vida da gente, a gente não tem. Bom dia, Lucas, tudo bem?
Renata, é muito difícil, né? Essa coisa eu questionava muito sobre o agir de Deus, mas não posso, sabe? E na realidade, as coisas moram nos detalhes, né? A minha mãe falava muito para as netas dela que o dia que ela fosse embora, eles sentiriam falta dos bolos que ela fazia, da pessoa que ela era. E eu te confesso que dentro desses detalhes que mora a saudade, sabe? Toda vez que eu faço um bolo ou que eu testo uma receita nova, eu acabo lembrando dela, acabo sentindo ela de alguma forma. É maravilhoso, assim. Mas poder compartilhar a vida ao lado dela, 28 anos, foi um grande prazer que Deus me deu. E hoje, né, a gente segue, mesmo doendo, a gente tem dias que é mais difícil, tem dias que bate uma saudade desesperadora, mas a saudade mora realmente nos detalhes, no que as pessoas fazem por nós, né? E eu lembro dela, tenho muito medo de esquecer a voz dela, por exemplo, mas no fundo eu sei que eu nunca vou esquecer. O celular antigo que eu tinha todos os áudios dela e hoje eu não tenho mais, sabe? Ele estragou. Foi um dos momentos mais difíceis, eu acho, porque onde eu tinha a voz dela salva, né? E hoje não tem mais. Mas é muito difícil, assim, é uma perca irreparável, né? A mãe é mãe, né? Tem pai, mas mãe é mãe, não adianta. Mãe é amor, mãe é ar que a gente respira, né? É um sentimento muito grande. E quem tem a sua mãe que valorize, que esteja perto, que cuide, que não deixe passar em branco, porque depois fica muita saudade. Kenson, é verdade, fica os momentos bons mesmo. Sim, é natural, eu acho, Renato. Eu, toda vez que a minha mãe, quando eu ia na casa dela, o pátio era grande e ela esperava sempre no fundo do pátio, sorrindo, com uma música, com uma coisa assim. Então ainda é muito difícil. Toda vez que eu vou lá, é o mesmo pátio dos meus avós. E é muito dolorido ainda. E já fazem 2 anos e eu ainda acho que eu vou encontrar ela lá, ainda acho que eu vou ver o rosto dela por lá e não ver. É muito difícil. E, né, algumas coisas que me fazem me manter mais de pé é que eu, como mãe, me coloco muito no lugar da minha avó, né? Minha avó é viva. Meu avô também. E eles enterraram a filha deles, sabe? Isso é difícil. Isso é muito difícil. Porque, sinceramente, se enterrar uma mãe dói. Imagina um filho, né? Meu Deus, Kenson, é muita gente. Meu único contato com a morte diretamente, assim, de pesar mesmo na minha vida, foi a minha mãe, que foi uma dor absurda, né? Lucas, é muito difícil, né? A gente tem pessoas que estão na vida da gente, né? E há esse questionamento por quê, né? Eu, além de ver, além disso da minha mãe, eu tive que presenciar a doença de perto, né? Eu era filha mulher, eu era que tinha que ser forte. E eu fui forte, cuidei dela meses no hospital. Mas pra mim foi muito difícil ver que todo dia era uma despedida, né? Porque aos poucos ela foi deixando de andar. E depois de falar, depois de comer. E isso foi muito difícil pra mim. Bom dia, Gusta, tudo bem?
ao mesmo tempo que foi difícil, foi consolador, porque por mais que a gente seja egoísta, né, e queira a pessoa ali, quem ama não quer ver sofrer, né? E eu. Tudo ótimo também. E eu, como eu vi minha mãe sofrendo muito com essa doença, eu tinha plena consciência de que Deus necessitava intervir nessa situação e acabar com o sofrimento dela. Obrigada, Augusta, bem-vindo. Da onde você fala? Olá, São Paulo. Sou do interior do Rio Grande do Sul. Enfim, né? A gente sabe que algumas coisas não tem como a gente interferir, né? É Deus que age, é Deus que sabe, é Ele que determina, né, a hora. Deixa eu ajeitar aqui. É Ele que determina a hora de cada um, né? Seja isso bom ou ruim, é Ele que sabe, né? Obrigada, Gusta, tudo bem? Enfim, né, galera? A gente tem que seguir. Não tem escolha. Gusta, o que tu faz por aí? Verdade, é verdade. Não tem que fazer, né? Dessa